Olá! Hoje iremos ter uma aula sobre a trigonometria. Mas antes de começar explicando as fórmulas e dúvidas exercícios, vamos falar sobre a história. A história, para falar a verdade, não tem uma datação exata, mas foi aproximadamente há 3.000 anos atrás, de quando foram datados os primeiros estudos de trigonometria em documentos gregos e babilônicos. Porém, sabemos que ela foi praticada e aperfeiçoada pelos gregos e pelos indianos. Foi encontrado no papiro Rind, um documento egípcio escrito há aproximadamente 3.000 anos atrás, problemas relacionados à cotangente, elemento relacionado à trigonometria. Além do papiro Rind, foi encontrada também uma tábua cuneiforme babilônica, nomeada como Plimpton 322. Nessa tábua, havia cálculos que envolviam secantes, que também são um elemento da trigonometria. Porém, podemos dizer que os primeiros povos que estudaram a trigonometria na história foram os egípcios e os babilônicos. Esses estudos se iniciaram devido aos problemas causados pela astronomia, pela navegação e pela agrimensura. Os problemas em questão ocorreram pelo fato de que, até então, não existia tecnologia suficiente para realizar medições de distâncias onde era impossível de, com os métodos existentes até então, calculá-las. Isso gerava complicações para esses povos, que buscavam uma maneira de realizar a medição de, por exemplo, distâncias entre nações separadas por água, o que é relacionado com a navegação, a distância entre planetas e estrelas, o que é relacionado com a astronomia, ou até mesmo o comprimento de terras, o que é relacionado com a agrimensura. Para finalizar a parte histórica e começar a praticar, a trigonometria foi, então, nomeada como ciência pelo astrônomo grego Hiparco de Niceia, que nasceu em 190 a.C. e morreu em 120 a.C. Conhecido como o pai da trigonometria, ele conseguiu, por meio de estudos, estabelecer as relações existentes entre os elementos dos triângulos, estudo hoje conhecido como trigonometria. Agora que finalizamos a história, iremos definir as propriedades e teorias da trigonometria. As funções trigonométricas são as funções relacionadas aos triângulos retângulos que possuem um ângulo de 90 graus. As funções trigonométricas em questão são seno, cosseno e tangente. O triângulo retângulo é formado por dois catetos, o oposto, o adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente é o cateto cujo ângulo delta ou θ está apoiado. O cateto oposto é aquele cujo está oposto ao cateto adjacente. A tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, a um dos ângulos agudos de um triângulo retângulo. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa do triângulo, enquanto o seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa do triângulo. A trigonometria está presente no nosso dia a dia. Por mais que seja algo que não usamos, nós vemos por meio da construção de escadas e rampas, para saber a distância que o avião percorreu ou sua altura, para calcular a distância entre as margens dos rios e para calcular a altura de prédios, torres e morros. Ou seja, usada para a construção de estruturas que compõem nosso cotidiano. Como resolver exercícios usando a trigonometria? Existem tabelas trigonométricas que apresentam os valores de seno, cosseno e tangente para todos os ângulos agudos. Porém, veremos a seguir uma versão simplificada com os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos mais notáveis da trigonometria, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Além de ser simplificada, essa versão da tabela pode ser facilmente aprendida com uma música. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Agora, iremos resolver juntos dois exercícios para você entender melhor como aplicar as diversas teorias e em que caso usá-las. Primeiro exercício. Um avião decolou sob um ângulo constante de 40 graus em relação ao solo e percorreu em linha reta 8.000 metros. Sendo assim, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Para começarmos a resolver, vamos desenhar uma reta perpendicular à superfície que passa pelo ponto onde o avião se encontra. O triângulo indicado é retângulo e a distância percorrida representa a medida da hipotenusa do triângulo e a altura representa o cateto oposto ao triângulo dado. Então, usaremos o seno do ângulo para encontrar a medida da altura. Seno 40 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno 40 graus é igual a altura sobre 8.000. 0,64 é igual a altura sobre 8.000.
A altura é igual a 8.000 vezes 0,64, que é igual a 5.120. Então, a resposta é: quando o avião percorreu 8.000 metros, sua altura era de 5.120 metros. Entendeu como resolve? Então, vamos ver outro exemplo. Segundo exercício. Para uma feira de ciências, um grupo de estudantes resolveram construir uma maquete de casa. O telhado será feito com uma placa de isopor de 1 metro de comprimento. Será dividido ao meio para fazer as duas partes do telhado. Sabendo que o telhado será feito com um ângulo de 55 graus, calcule a medida x da largura da casa. Os dados que temos são: seno 55 graus é igual a 0,32, cosseno 55 graus é igual a 0,57, tangente 55 graus é igual a 1,43. Então vamos resolver. Como o telhado da maquete será feito com uma placa de isopor de 1 metro de comprimento, ao dividir a placa no meio, a medida de cada lado do telhado será igual a 0,5 metros. O ângulo de 55 graus é o ângulo formado entre o segmento que representa o telhado e um segmento na direção horizontal. Se unirmos esses segmentos, formaremos um triângulo isósceles, que tem dois lados da mesma medida. Vamos então traçar a altura desse triângulo. Como o triângulo é isósceles, essa altura divide a sua base em segmentos da mesma medida, que chamamos de y, conforme a figura abaixo. A medida y será igual à metade da medida de x, que corresponde à largura da casa. Dessa forma, temos a medida da hipotenusa do triângulo retângulo e procuraremos a medida de y, que é o cateto adjacente ao ângulo dado. Assim, podemos usar o cosseno 55 graus para calcular esse valor. Cosseno 55 graus é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. 0,54 é igual a y sobre 0,5. Y é igual a 0,57 vezes 0,5. Y é igual a 0,285. Como a largura da casa é igual a 2 vezes essa medida, então temos largura da casa é igual a 2 vezes 0,285, que é igual a 0,87. Então a resposta é: a maquete da casa terá uma largura de 0,57 metros ou 57 centímetros. Agora, você irá resolver 4 exercícios sozinhos, para depois corrigirmos juntos. Então vamos lá? Primeiro exercício. A Rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a Rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus, no ponto de distância entre o posto de gasolina Estrela Sul e a Rua Tenório Quadros. Tangente 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 4.000. 3x é igual a 4.000 raiz de 3. X é igual a 4.000 raiz de 3 sobre 3. X é aproximadamente 2 vezes 309,40 metros. X é aproximadamente 2,3 quilômetros. Agora vamos para mais um exercício. Segundo exercício. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 20 graus, após percorrer 2.000 metros em linha reta. Qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Contando que seno 20 graus é igual a 0,342, cosseno 20 graus é igual a 0,94 e tangente 20 graus é igual a 0,364, vamos resolver. Seno 20 graus é igual a altura sobre 2.000. 0,342 é igual a altura sobre 2.000. A altura é igual a 2.000 vezes 0,342. Então, a altura é igual a 684 metros. Então, a altura atingida pelo avião será de 684 metros. Já está entendendo? É fácil, não é? Vamos então para o próximo. Terceiro exercício. Um menino avista o ponto mais alto de um morro. Considerando que ele está a uma distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura deste ponto. Considerando que seno 20 graus é igual a 0,34, cosseno 20 graus é igual a 0,93 e tangente 20 graus é igual a 0,36, vamos resolver. Observando o desenho, notamos que o ângulo visual é de 20 graus. Para calcular a altura do morro, iremos usar a relação do seguinte triângulo.
Como o triângulo é retângulo, iremos calcular a medida x usando a razão trigonométrica tangente. Escolheremos essa razão, visto que conhecemos o valor do ângulo do cateto adjacente e estamos procurando a medida do cateto oposto, x. Assim teremos: tangente 20 graus é igual a x sobre 500. 0,36 é igual a x sobre 500. X é igual a 500 vezes 0,36, que é igual a 180. Como o menino tem 1,30 de altura, a altura do morro será encontrada somando este valor a valor encontrado para x. Assim teremos: a altura é igual a 180 mais 1,3, que é igual a 181,3. Logo, a altura do morro será igual a 181,3 metros. Vamos então para o quarto e último exercício. De um ponto A, um agrimensor enxerga o topo T de um morro, conforme um ângulo de 45 graus. Ao se aproximar 50 metros do morro, ele passa a ver o topo T conforme um ângulo de 60 graus. Determine a altura do morro. Tangente de 45 graus é igual a x sobre 50 mais y. 1 é igual a x sobre 50 mais y. X é igual a 50 mais y. Já a tangente de 60 graus é igual a x sobre y. Raiz de 3 é igual a x sobre y. 1,7y é igual a x. Então fica x igual a 50 mais y. 1,7y igual a 50 mais y. 1,7y menos y é igual a 50. 0,7 é igual a 50. Y é aproximadamente 71,43. X é igual a 1,7y. X é igual a 1,7 vezes 71,43. X é igual a 121,43. Essa foi a nossa aula de trigonometria. Para deixar nossa aula ainda mais completa, usamos as fontes bibliográficas da USP, Toda a Matéria e o UOL. Lembre sempre da musiquinha e das definições e teorias na hora de estudar. Viu como é fácil a trigonometria? Dá até para cantar!